Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos põe avante para ler. No Santo Evangelho reportado por Marcos, no capítulo 4. Evangelho reportado por Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler os 2 primeiros parágrafos do capítulo, terminando no verso 25. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uns a 30,
outros a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Irmãos, é a palavra que o Senhor nos envia nesta noite, falando com todos nós, irmãos, porque assim como nada da superfície da terra, da face da terra, escapa da luz do sol, também nada, ninguém escapa da luz da palavra. Aliás, o sol, num subterrâneo, num lugar fechado, não entra. Mas a palavra de Deus, ela entra no escondido, ela não fica só no ouvido, ela desce no coração, e não fica só aí, ela vai entre juntas e medulas, ela aprofunda até a divisão da alma e do espírito, mais penetrante do que o bisturi do maior cirurgião. Ela tem poder de fazer obra no corpo e também na alma. Então esta é a palavra que sempre o Senhor nos envia, e desta luz e desta claridade ninguém fica fora ou escapa. Todos nós, a palavra de Deus nos atinge para o bem, para o conserto, para acerto e para a salvação da nossa alma. E quem a rejeita, então a escolha da rejeição que a pessoa faz é para a sua própria condenação. Jesus, vendo a grande multidão que o seguia, e ele estava andando junto do mar da Galileia, ele então, vendo ali a multidão, ele entrou num barco, pediu para afastar um pouquinho da praia, e ali, sobre o barco, ele assentado no barco, ele pediu que a multidão se assentasse na praia. E, irmãos, até mesmo o Senhor é o Criador de todo o universo, de toda a natureza, e ele sabia muito bem, irmãos, que o vento sobre as faces das águas, é verdade que o mar da Galileia não é que é uma massa de água tão grande, mas o fenômeno ocorre em qualquer lago, que pela quantidade de água, ali o ar se torna mais frio, e na praia e na terra, pelas pedras, pela cor da areia, da terra, então ali gera mais calor, e na terra então o ar sobe, e aquele ar mais frio, mais pesado, sopra aquele ar mais fresco. E ao mesmo tempo, Jesus, portanto, sentando-se no barco, ele aproveitava aquela brisa que levava as suas palavras aos ouvidos até de quem estava metros, dezenas de metros distante. Irmãos, hoje temos facilidade e comodidade tanto para nos assentar e ouvir,
a palavra, como também facilidade de que a voz chegue com mais facilidade, com boa altura, aos ouvidos de quem ouve. Temos os aparelhos. Mas permita a Deus, irmãos, que não uma brisa marinha ou uma brisa terrestre, mas a brisa do Espírito Santo nesta noite leve esta palavra aos nossos ouvidos, aos ouvidos de todos que estão ouvindo, e não fique só nos ouvidos, desça também no coração e faça a obra que esta palavra veio para fazer. E a palavra de Deus é como a chuva, ela não vem em vão, ela vem para realizar ali, irmãos, uma grande tarefa, realizar obras, pois a chuva descendo à terra faz germinar semente, faz crescer a planta, faz, irmãos, movimento do plano de Deus. E esta palavra, tenho por certo, não veio e não está vindo em vão, mas ela vai ter o efeito desejado por aquele que ama as nossas almas. Irmãos, veja então, Jesus ensinava por parábolas. Uma parábola é uma comparação, e Jesus usava comparações, usava deste recurso de parábolas, pois quem ouvia eram pessoas simples, muitos lavradores, outros eram pescadores, outros eram também criadores de ovelha. Então, por isso, Jesus usou todas essas alternativas, uma hora dizendo de rebanho de ovelhas, ou de uma ovelha que se desgarra, outra hora usando, irmãos, de lançar como pescador que lança a rede, outra hora usando argumentos da parte da lavoura, das plantas, como nesta parábola que nós notamos aqui nesse evangelho, irmãos, é a primeira parábola que ele propôs, e é de fato um arcabouço, uma construção da parábola de uma forma maravilhosa, fácil de ser entendida. E ele diz: vocês precisam entender esta parábola. Eis que o Senhor vai falar contigo como uma mãe fala com o filho, que ainda é pequeno e nem entende, mas a mãe não cansa de conversar, de falar, de explicar, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ele propôs essa parábola e disse: olha, ouvi, ensinava por parábolas, que dizia a respeito da sua doutrina, do que ele tinha que ensinar. Então ele começa dizendo: escutem-me, ouçam, não tenham ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? Quem trabalha na feira, no mercado, ele ouve tanta coisa e tanta gente falando em volta dele que ele nem sabe nada. É um ouvido que ouve tudo e não entende nada. Ouvido de mercador. Mas Jesus queria ouvidos para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E nós viemos no culto com ouvidos para ouvir. E aquele que ouvir, realmente buscando entender, apreender e aprender o que o Senhor manda, a palavra faz o efeito que veio para ser feito. Aquele que ouve, ouvi mais uma vez, mas nem entendi bem. Então é ouvido de mercador. Ouve tudo, não retém nada, não aprende nada e não obedece. Quem tem ouvidos para ouvir, reter e aprender e pôr em prática, é para este que o Senhor manda a palavra.
Então ele disse: escutem, ouvi. E começa a expor. Eis que saiu um semeador a semear. E ali tinha muitos lavradores que sabiam muito bem que havia uma forma comum de semear o trigo, a cevada, o centeio. O semeador saía com uma peça que normalmente era uma medida de sementes, ou até mesmo um embornal na lateral, e previamente onde havia sido escavado ali as covas para semear, ele jogava a semente, andando e jogando a semente. Então o Senhor usou desta forma, irmãos, de parábola, desta analogia do semeador, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, jogando ele a semente, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, porque o caminho, a terra fica batida pelos pés, pelo muitos que passam, tanto gente quanto animais, e até mesmo roda de algum tipo de carroça da época. Então ali é um terreno batido, um terreno duro, e a semente não entra na terra. E logo vem as aves e come a semente que era para germinar e produzir frutos. E outra parte caiu sobre lajes de pedra, lugar pedregoso, e ali não havia muita terra, nasceu, porque o buraco se estava sendo feito como uma cova para receber a semente, ficou muito raso, então nasceu logo, nasceu até prematuramente, mas saindo o sol, queimou a plantinha, e como não tinha raiz, secou-se. Uma terceira parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos junto com o trigo ou centeio, os espinhos sufocaram e não deu fruto. Mas uma outra, quarta parte, caiu em boa terra, deu fruto, a planta foi viçosa, cresceu e os frutos foram maravilhosos, sendo que alguma caninha do trigo ali, de 1 grão, produziu 30 grãos. Outro pezinho produziu 60 de um que foi plantado. E outros 100. E Jesus então disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, os diferentes tipos de terrenos são os diferentes tipos de corações humanos. Tem pessoa que não quer saber nada da palavra da salvação, do Evangelho, de Cristo, da vida eterna. Ele já não quer mesmo. É um coração duro, como uma terra batida, que nem recebe, nem aceita. Não me fala que eu não quero ouvir. Esse daí, ele está muito próximo do inimigo, que é o que rouba dele o que seria direcionado a ele por Deus, e a pessoa, então, já nem gera nada, não acontece nada. Já está com o próprio inimigo. O segundo tipo, irmãos,
que ouvimos aqui, Jesus faz estas explicações. Esta é uma das poucas parábolas que Jesus explica o significado com clareza, porque os próprios discípulos não entenderam bem. E quando ele se achou só, então ele perguntou se eles tinham entendido. E disse: a vocês é dado entender esses mistérios. Mas porque perguntaram, por que o senhor fala por comparação e não de uma forma direta? Então, eles interrogaram e Jesus respondeu, falou, porque essa geração dura, maligna, como pregou Isaías para eles, vendo, não entende o que vê, ouvindo, não compreende, e não vão se salvar por isto, pela dureza, porque são pessoas maldosas que querem permanecer na maldade. Mas a vós é dado de entender, como diz aqui a parábola, e vocês precisam entender, porque se vocês não entenderem esta parábola, como vocês entenderão todas as outras que virão? O que semeia, disse o Senhor Jesus, semeia a palavra. E o semeador estava ali entre eles. Jesus estava fazendo o papel do semeador. E ele semeava a sua palavra. O que semeia, semeia a palavra. Hoje, nos cultos, e onde ouvimos a palavra, Deus se usa de quem Ele quer para ser o semeador. Mas bem-aventurado aquele que semeia a boa semente, que é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho são aquelas pessoas em quem, de um coração tal, que a palavra que lhe é semeada, eles ouvem, mas não aceitam. E logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações, por ser um coração duro, que não recebeu a palavra, não penetrou, não pôde germinar. E assim como pássaros comem, o inimigo também retira, põe aquilo que é dele e a pessoa fica completamente vazia. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem. Puxa, que lindo, que bom, eu vou me batizar, eu também vou ser crente. Mas não tem raiz, não tem firmeza. São temporões, são sazonais. Quando vem a tribulação, mas eu não me batizei para passar prova. Eu quero prosperidade, eu quero saúde, quero bom salário e vida boa, para isso que eu quero ser crente. Então a pessoa não entendeu. É um imediatista, materialista, quer as coisas de facilidade. E existem semeadores de sementes de prosperidade. Pregam bênçãos temporais, terrenas desta vida, para aqueles que buscam exatamente isto. Mas Jesus deixou muito claro, esse não vai adiante. Não é assim. Tribulação virá, perseguição virá, prova vem, enfermidade vem, mas o crente que é firme, ele não se abala por isto, ele permanece porque ele sabe que o conserto maior não é para 60, 70, 80 anos de vida terrena, mas é para a vida eterna no reino da glória de Deus.
Então, Jesus explicou exatamente isto. São temporões, são passageiros, porque tudo é com respeito a este tempo da vida terrena. E quando vem a tribulação ou a perseguição, se escandalizam. Eu me batizei, parece que piorou. Eu não vou mais congregar, não vou mais ser crente. E se escandaliza. Irmãos, que Deus nos guarde. Que se tiver algum terreno duro ou algum terreno que é pedregoso, permita a Deus, irmãos, que poderoso é o Senhor para transformar uma terra ressecada numa terra fértil, algum coração duro num coração aberto para as coisas de Deus. Então, a terceira parte são os outros que recebem a semente. Mas entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a pessoa está preocupada em progresso material, emprego, saúde. Irmãos, não é que é pecado isto? O ser humano precisa de lutar para ter, enfim, uma vida para ele e para a família que tenha alguma dignidade. Isto é natural e para isto Deus dá para nós as condições do trabalho e de sobreviver, mas que o nosso coração não esteja nisto, porque Jesus explica: aqueles que têm o coração nos cuidados deste mundo, não está preocupado com a vida eterna, está preocupado com o momento, com o presente, com o que é terreno. E os enganos das riquezas. Os irmãos vejam quanta gente que cai em golpe, porque são gananciosos, procuram, mas tem os enganadores que enganam. Enganos tem de tantos tipos, tanto tipo de golpe, tanto tipo de promessa que não é verdade, tanto falso bilhete premiado e tantas outras coisas. E a pessoa, então, pela ganância e sendo enganado porque quer ficar rico, acaba em nada, até o pouco que tem perde. E as ambições de outras coisas, porque tem quem ambiciona não só as riquezas do mundo, existe ambicioso de todo tipo. Tem alguém, eu vou ser crente, mas eu quero ter cargo, eu quero mandar, eu quero isto e quero aquilo. Irmãos, ao tempo certo de Deus, quem é vaso escolhido por Ele para a sua obra, se cumpre na vida da pessoa. Mas a pessoa que quer, e não é tempo, quer, mas Deus não quer, ele vai sofrer e vai desistir. Nós temos quem estava entre nós, mas queria ser ancião, queria ser um diácono. Esta ambição, como diz aqui a palavra, ambição de outras coisas, entrou na pessoa, se apaixonou. Não aconteceu, a pessoa se revolta, se torna antagônico, torna-se um crítico, sai fora e critica, porque é o terreno cheio de espinho, tinha algum intento, não se realizou, então a pessoa
se torna infrutífera, sufocada e vai embora e perde o que poderia ter. Mas os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem-na e dão fruto, um 30, outros 60 e outros 100 por um. É aquele crente que encontrou a pérola preciosa da obra de salvação. É aquele crente que viu: eu vou permanecer aqui porque no fim eu serei salvo. Eu vou colaborar, eu vou ajudar, eu vou servir a Deus, porque Ele me promete um perdão dos meus pecados, vida eterna, bênção na eternidade. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, irmãos, é agradecido, produz fruto de amor, fruto de piedade, frutos de obras santas na santificação da alma. E Deus se agrada de ver isto. Alguns, olha, irmão, a misericórdia de Deus é grande. Veja que aquele que produzir 30, um terço, vamos dizer, do que poderia, já está bom, o Senhor ama. Quem produzir 60, está bom. Quem produzir 100% ou 100 por um, está ótimo. Deus ama também. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude e que todos os nossos corações nesta noite seja uma boa terra, uma terra removida, arejada, umedecida, que tenha fertilidade para que a palavra de Deus produza em nós aquilo que é a vontade de Deus. E se alguma terra seca ou espinhenta ou pedregosa existe, poderoso é o Senhor para fazer o que, por exemplo, os israelenses dos dias de hoje, ou de algumas décadas já anteriores, fizeram no deserto, fizeram o deserto se transformar em terra fértil. E o Senhor quer fazer esta mesma obra, não fisicamente, mas em cada um de nós, que também este corpo é terra, irmão, veio da terra, para a terra retorna, mas que as terras que aqui estão presentes e que estão ouvindo à distância esta palavra, sejam por ela transformadas, glória ao nome do Senhor. Alguma mentalidade espinhosa, espinhenta, não gosto disso, não aceito aquilo, eu teria que... essa parte que foi falado no ensinamento eu não concordo, e são pessoas de mentalidade e de coração pedregoso, coração espinhento. Irmãos, que por esta palavra o Senhor nos dê a clareza e o entendimento de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Prova todos passam, irmão. Tribulação, contratempo, luta, trabalho, desgosto, todos temos. Mas quem tem o coração aberto para as coisas de Deus, supera tudo isto e tem um cântico de vitória na sua vida. Por último, o Senhor fala da candeia. A candeia no tempo antigo, irmãos, era feita até de argila mesmo, ou de algum metal. Tinha candeia até de ouro batido, era assim que iluminavam no templo e na casa dos ricos. Mas na casa do dia a dia do pobre, era um recipiente, irmãos, feito de argila, porque o formato ali da candeia era próprio, com um biquinho e dentro tinha o azeite, e ali por aquele orifício se acendia e permanecia um fluxo de uma chama que clareava os ambientes. Essa era a candeia, um artefato muito simples, mas muito útil, porque trazia luz. Irmãos, a obra de Deus é pura, ela é simples, ela é para o pobre, é para o humilde, é para todos, glória ao nome do Senhor.
Tão somente, irmão, nós temos que ser bons castiçais. O castiçal é onde se coloca a lâmpada para iluminar. Hoje temos a energia elétrica, é tudo diferente, irmão. Mas há 80, 100 anos atrás, ainda era lâmpada de combustível, ou lampião, a querosene, assim por diante. Então, Jesus usou a parábola da candeia para dizer: vem porventura a candeia à noite, quando escurece, para se colocar debaixo de um móvel, colocar debaixo da cama, colocar debaixo do alqueire. O alqueire, ele estava falando da parábola do semeador. O alqueire era uma caixa, um cesto, que tinha capacidade aproximadamente de 7, 8 litros, e que dava para fazer o plantio numa área de terreno que depois passou a ser chamada área alqueire. Mas o alqueire, propriamente dito aqui, era o recipiente na mão do semeador, para dali lançar a semente. Mas disse Jesus, agora o efeito da palavra, a luz, é porventura acesa a candeia para colocar debaixo de um móvel, debaixo do alqueire? Não é para colocar no velador, no castiçal, no lugar próprio, na altura, para iluminar o ambiente? Então, eu vos digo, nada vai ficar encoberto. Ninguém vai tampar a luz da minha obra. Ninguém prenderá a minha palavra. Ninguém ofuscará o meu querer para com as almas. Então, irmã, não tema, irmão, não tema o plano de Deus na tua vida, o efeito da palavra de Deus na tua vida. Todos verão e saberão, pois a palavra de Deus veio para iluminar e ser vista pelo mundo inteiro. Então ele disse, também tem uma coisa, nada fica encoberto, nem coisa errada, mal feita, não vai ser manifesta, nada fica oculto, mas vai ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, o ouça. E depois lhe disse, atendei agora, preste atenção para atender, para pôr em prática o que eu vou falar agora. Atendei ao que agora vocês vão ouvir. Com a medida que vocês medem os outros, vocês vão ser medidos. E disse mais, com acréscimo, com ágio, com inflação. Cuidado o que faz, o que fala e como mede a vida dos outros. Olha, irmão, preste atenção no que vocês vão ouvir agora. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda será acrescentado. Irmão, irmã, leve esta boa semente, leve a luz desta palavra e leve o conselho do Senhor Jesus nesta noite. Leve amor, leva contigo a paz, distribui caridade, distribui o bem, não queira o mal de ninguém, não deseje desgraça na vida do outro, porque aquilo que nós desejarmos, aquilo que nós fizermos, à medida que nós... tá vendo aquela irmã? Ela é isso, mais aquilo, ela não é crente, eu sou mais crente que ela, que ele. Irmão, não façamos isto. Ouçamos o conselho do nosso mestre. Com a medida com que medimos os outros, seremos medidos. Vamos medir com amor, carinho e misericórdia, dando perdão e seremos perdoados também. É a palavra, Deus seja louvado.